Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a vida cristã na prática. O tema, amizade. Hoje nós vamos ver como é o proceder do verdadeiro amigo. Então eu pergunto a você, como que é o proceder do verdadeiro amigo? Você olha para os seus amigos, o que você espera? Quais são as atitudes que você espera dele em relação a você? E o que você acha, o que ele espera de você, sendo você amigo dele? O que ele espera, quais são as suas atitudes em relação a ele? Nós vamos ver o que a palavra de Deus nos apresenta, como é o verdadeiro amigo e como é o proceder deste verdadeiro amigo. Primeiro, o proceder do verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade, é aquele que não mente, é aquele que vive aquilo que fala e cobra de você, que você viva também a verdade. O texto da palavra de Deus em Provérbios 25, verso 11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Então, o verdadeiro amigo, ele vai dizer você aquilo que é necessário, seja para te corrigir, seja para te elogiar, ou seja, para mostrar para você que você está indo por um caminho que não vai trazer coisas boas para a sua vida. A visão do verdadeiro amigo é dizer a verdade, se tiver que doer, mas que produza frutos pacíficos para a nossa vida. Segundo texto, diz para nós em Mateus 26, 33 e 34. Lembra que nós falamos de Pedro? Que Pedro creu na palavra de Cristo Jesus e disse: olha, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ou seja, ele confiava na palavra de Cristo Jesus. Agora Jesus mostra para ele, falando a verdade. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, Jesus estava falando para ele: Pedro, não é bem assim, Pedro. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, Jesus estava falando para ele quem era realmente Pedro. Estava mostrando para ele que era a verdade. A verdade que Pedro não confiava tanto assim nele. Pedro não cria tanto em Cristo Jesus. E na hora do aperto, ele iria negar. E Pedro disse que nunca iria fazer isso. Mas Jesus fala a verdade com Pedro. O outro procedimento, o proceder do verdadeiro amigo, é aquele que ama. Não é esse amor entre namorados, não é esse amor entre pais e filhos. É um amor fraternal, um amor de amigo, um amor altruísta, de poder, se for necessário, dar a sua própria vida, de entrega plenamente. E nós vamos ver isso em Provérbios 17, 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o amor, se faz o irmão. Ou seja, em todo tempo, não é só nos momentos de alegria e de prazer que ele ama, mas é em todo tempo. E na angústia, esse amor de amigo se faz presente como irmão. Ele está ali chorando, ele está ali sentindo a sua dor, ele está ali apenas com a sua presença. Não tem nem palavras, mas a sua presença está ali. Por quê? Porque ele ama o seu amigo. E nós temos um exemplo que já temos falado desde o começo, Jonatas e Davi. Em 1 Samuel, capítulo 18, verso 1 a 3. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma.
Então Jonas, ele se coloca entre o seu pai e Davi e protege a Davi por causa da sua amizade, por causa do seu amor fraternal em relação a Davi. E desta forma nós temos que amar aos nossos amigos. E o mandamento que Deus nos dá é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos um próximo e principalmente os nossos melhores amigos, estamos também cumprindo esse mandamento de amar a todos. Terceiro, o proceder do verdadeiro amigo é aquele que honra e respeita. Em Romanos capítulo 12, verso 9 a 10 diz: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós vamos ver aqui a honra e o respeito. O amor seja sem hipocrisia. Se nós respeitamos, nós não somos hipócritas com os nossos amigos, por causa do respeito, por causa do amor que nós temos de um para com o outro. Se nós respeitamos, nós detestamos o mal. Ou seja, tudo que eu quero fazer para o meu amigo é aquilo que ele faça para mim. Então eu respeito e eu não faço nenhum mal e não desejo mal aos meus amigos. Apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra, honrando uns aos outros. E honrar uns aos outros, nós vamos entender no próximo versículo, Filipenses capítulo 2, verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Honrar é você considerar o seu amigo melhor do que você. É você ter respeito por ele. E assim você vai amar cordialmente, fraternalmente, honrando e respeitando ao seu amigo. E assim ele também deve proceder da mesma forma em relação à sua amizade. Quarto, é aquele que nos afasta das confusões, é aquele que nos afasta das contendas, das brigas, é aquele que nos leva para o caminho bom. E o texto de Provérbios, capítulo 16, verso 23 e 24, aponta justamente para isso. O coração do sábio é mestre de sua boca, e aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Então, se eu tenho um amigo, ou se eu sou amigo sábio, que procura sempre fazer o bem, detestando o mal, ou seja, na minha boca vai ser só persuasão, aconselhamento, para tirar e para livrar os meus amigos de toda e qualquer contenda ou confusão. As palavras dos lábios devem ser como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo, para preservar a integridade física e não se ferir em alguma confusão ou alguma briga. Também nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 12, verso 6 e o verso 26. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra os homens. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Então, como bons amigos, se temos e se somos, nós vamos, nas nossas palavras, livrar os nossos amigos de ser ferido e de ser machucado, levando-os para o caminho bom, levando-os a fazer o que é bem, o que é bom. O justo, ele serve para o guia do seu companheiro, ou seja, aquele que é um bom amigo vai levar você por caminhos que levem até a Deus, a fazer o que é bom. E isso nós vamos ver agora no último, é aquele que te aproxima de Deus. Se os meus lábios só falam coisas boas e apontam para Deus, o verdadeiro amigo é aquele que te aproxima de Deus. Em João capítulo 1,
versos 45 a 47 diz: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu a Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Então, Filipe, ele leva o seu amigo Natanael até Cristo Jesus. E Natanael é transformado por Jesus Cristo em seu melhor amigo. Este é o melhor caminho que o nosso amigo pode nos levar. Este é o melhor amigo que eu, como amigo, posso levar você a ter um encontro real com Cristo Jesus. O verdadeiro amigo é aquele que te livra das contendas para levar para mais perto de Deus. E para chegar até Deus, nós temos que ir até Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, o seu verdadeiro amigo é aquele que te leva a Cristo Jesus. Estes são os proceder do verdadeiro amigo. E assim, nós temos amigos que nos querem bem. Amigos que são mais chegados do que o irmão. Mas, queridos, dentre todos os seus melhores amigos, há um amigo que é verdadeiramente o único e verdadeiro amigo. Ele nunca te abandona. Ele está sempre presente para te ajudar, para te aconselhar, para te fortalecer, para caminhar com você, porque ele conhece o teu interior, ele sabe da dor do teu coração, ele sabe do teu sofrimento. E este verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Jesus é o amigo verdadeiro. João capítulo 10, verso 11, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Nós somos as ovelhas deste bom pastor. E ele quer nos guiar por caminhos bons. Ele quer nos livrar de toda contenda. Ele quer nos livrar do caminho da morte, porque ele deu a sua própria vida por nós. E isso ele declara em João capítulo 15, verso 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus é o único e verdadeiro amigo. Ele deu a sua vida por nós. Ele é nosso amigo porque ele nos guia a fazer o que é certo. Ele diz: vós sois meus amigos se fazei o que eu vos mando. Ele não nos trata como empregados, servos, escravos, mas ele nos trata como amigos. E como amigo, ele quer nos levar até o Pai. Ele quer nos levar até a presença de Deus. Jesus é o único e suficiente amigo que nós temos para caminhar conosco 24 horas. Ele jamais nos abandona. E ele prometeu: eu estarei convosco até a consumação do século. Entregue a tua vida a Jesus. Seja amigo dele e ele vai fazer você andar por caminhos abençoados. Que Deus te abençoe, queridos. E que nós estudamos hoje como é o proceder do verdadeiro amigo. É aquele que diz a verdade, é aquele que ama, é aquele que honra e respeita, é aquele que nos afasta das confusões. E o único e suficiente melhor amigo é aquele que te aproxima de Deus, que é Jesus, o verdadeiro amigo. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, que nós possamos, ó Pai, trilhar por este caminho. Ser exemplos, ó Pai, de Jesus Cristo. Ser exemplos de verdadeiros amigos, que se importa, que confia, que caminha junto, que chora junto, que sorri, que leva a conhecer a Cristo Jesus para levar até o Senhor.
Que sejamos, ó Pai, leais, verdadeiros, que possamos ser aquele que está ali sempre presente para caminhar em todos os momentos. Abençoe cada família, Senhor Deus, sustenta debaixo da Tua graça. Que o Senhor possa orientar cada família a escolher os verdadeiros amigos, tanto para a família quanto para os filhos, ó Pai. Livra, Senhor Deus, os nossos filhos das falsas amizades, dos amigos que só levam para a maldade, para os vícios, que só levam os nossos filhos a afastar do Senhor. Livra-os de todos estes amigos, ó Pai. Coloque amigos que choram junto, que caminham juntos, lado a lado, na Tua presença, orando uns com os outros e orando uns pelos outros. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, aumenta a nossa fé dia após dia no Senhor. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, físicos, espirituais e até psicológicos, ó Pai. O Senhor é a cura, mas seja feita a Tua vontade. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.